Há um momento na vida em que a alma se cansa de implorar por migalhas emocionais. É um momento silencioso e profundo, onde algo dentro de você se levanta com uma dignidade que você não sabia que possuía e diz: chega. Não é raiva, não é vingança, não é frieza calculada. É algo muito mais poderoso. É o despertar do seu valor autêntico depois de ter vivido muito tempo no esquecimento de si mesmo. Carl Jung, o explorador mais profundo das profundezas da alma humana, dedicou sua vida a entender um fenômeno que observou repetidamente em sua prática. Por que as pessoas mais amorosas, dedicadas e generosas muitas vezes se encontravam em relacionamentos em que seu valor era sistematicamente ignorado, minimizado ou dado como certo? Jung descobriu que esse padrão não era acidental, mas o resultado de uma profunda dinâmica psicológica que operava tanto naqueles que davam sem limites, quanto naqueles que recebiam sem reciprocidade. Jung entendeu que o problema não estava na capacidade dessas pessoas de amar, mas em seu relacionamento fragmentado consigo mesmas. Ele observou que aqueles que consistentemente atraíam relacionamentos desequilibrados desenvolveram o que ele chamou de neurose autossacrificial. Um padrão psicológico em que a pessoa aprendeu a igualar seu valor com sua capacidade de servir, agradar e estar disponível para os outros, não importa o custo pessoal. Essa neurose abnegada não foi uma falha moral, mas o resultado de um condicionamento profundo que muitas vezes se originou na infância. Jung documentou que muitas dessas pessoas cresceram em ambientes onde o amor parecia condicional, onde tinham que ganhar afeto por meio de comportamentos específicos, onde seu valor parecia depender de quanto podiam dar e quão pouco podiam pedir. Jung observou que esse condicionamento criava o que ele chamou de reversão de energia libidinal. Em vez de a energia psíquica fluir para o crescimento pessoal e a autorrealização, ela era compulsivamente canalizada para o serviço dos outros, criando um padrão em que a pessoa se sentia mais viva e valiosa quando cuidava dos outros do que quando cuidava de si mesma. O resultado desse investimento energético foi devastador para o desenvolvimento psicológico autêntico. Jung observou que essas pessoas desenvolveram o que ele chamou de eu fragmentado, uma estrutura de personalidade em que a parte que conheciam e aceitavam de si mesmas era apenas aquela que os outros achavam útil ou agradável, enquanto aspectos fundamentais de sua natureza, incluindo suas necessidades, desejos, limites e poder pessoal, eram reprimidos no que Jung chamou de sombra pessoal. Jung entendeu que essa repressão de aspectos fundamentais do eu criava uma vulnerabilidade específica à manipulação e ao abuso emocional. Pessoas que não tinham acesso consciente ao seu próprio poder, aos seus próprios limites, à sua própria capacidade de dizer não, tornaram-se alvos ideais para indivíduos que operavam a partir do que Jung identificou como narcisismo patológico. Personalidades que aprenderam a obter validação e controle por meio da dominação sutil dos outros. Jung documentou que esses indivíduos narcisistas desenvolveram uma capacidade quase sobrenatural de detectar e explorar feridas de autoestima nos outros. Eles podiam identificar intuitivamente quem tinha medo do abandono, quem temia não ser suficiente, quem estava desesperado por aprovação. E usaram essas informações para criar dinâmicas relacionais onde mantinham o controle emocional sem ter que retribuir genuinamente. A tragédia que Jung observou foi que essas dinâmicas foram perpetuadas precisamente porque o doador ilimitado interpretou a falta de reciprocidade como evidência de que ele precisava dar mais, ser melhor, se esforçar mais para finalmente ganhar o amor e o respeito que deseja. Essa interpretação errônea manteve a pessoa presa em ciclos cada vez mais destrutivos de autossacrifício. Jung desenvolveu o que considerou um entendimento revolucionário, que curar esses padrões não exigia que a pessoa se tornasse fria, calculista ou manipuladora,
mas que empreendesse um processo que ele chamou de reintegração pessoal da sombra. Isso envolvia reconhecer, aceitar e expressar conscientemente todos os aspectos de sua natureza que haviam sido reprimidos em nome de ser uma boa pessoa. A reintegração da sombra pessoal incluiu aspectos como o direito de ter as próprias necessidades, a capacidade de estabelecer limites sem culpa, o poder de dizer não sem justificativa excessiva, a capacidade de priorizar o próprio bem-estar, a capacidade de sentir e expressar raiva quando apropriado, o direito de não estar sempre disponível para os outros e a capacidade de escolher seletivamente onde investir tempo e energia emocional. Jung entendeu que quando uma pessoa completava esse processo de reintegração, algo fundamental mudava em seu campo de energia. Não emanava mais a vibração sutil de necessidade, falta ou disponibilidade incondicional que atraía indivíduos narcisistas. Em vez disso, começou a irradiar o que Jung descreveu como presença integrada. Uma forma de energia que comunicava totalidade, autossuficiência e seletividade. Essa transformação energética teve efeitos profundos em todos os relacionamentos da pessoa. Aqueles que estavam acostumados a receber sem retribuir começaram a experimentar algo que nunca haviam sentido antes: a possibilidade real de perder o acesso a essa fonte de cuidado e atenção. Essa possibilidade ativou neles o que Jung chamou de ansiedade de perda narcísica, o pânico de perder uma fonte de validação que eles passaram a considerar garantida. Jung identificou 10 atitudes específicas que surgiram naturalmente quando uma pessoa completou o processo de reintegração nas sombras. Essas atitudes não eram técnicas a serem aprendidas ou aplicadas artificialmente, mas expressões autênticas de uma psique que havia recuperado sua totalidade. Jung observou que, quando essas atitudes se manifestavam genuinamente, elas tinham o efeito de transformar completamente a dinâmica relacional, muitas vezes fazendo com que aqueles que não valorizavam a pessoa começassem a sentir urgência, ansiedade e desespero para se reconectar. A primeira atitude que Jung identificou foi o que ele chamou de silêncio sagrado. Não era o silêncio da submissão ou da repressão, mas o silêncio de alguém que havia desenvolvido autoestima suficiente para reconhecer que nem toda provocação merece uma resposta, que nem toda crítica requer defesa, que nem toda manipulação precisa ser confrontada verbalmente. Jung observou que as pessoas que viveram em dinâmicas de autossacrifício desenvolveram uma compulsão para se explicar, justificar e se defender constantemente. Essa compulsão nasceu do terror inconsciente de ser incompreendido, rejeitado ou abandonado. Mas quando concluíram o processo de reintegração, desenvolveram a capacidade de sustentar o silêncio com dignidade, permitindo que suas ações falassem por si. Esse silêncio sagrado teve um poderoso efeito psicológico sobre aqueles que estavam acostumados a provocar reações. Jung documentou que indivíduos narcisistas confiavam nas reações emocionais dos outros para manter seu senso de poder e controle. Quando encontraram um silêncio sereno, em vez de uma defensiva ansiosa, experimentaram o que Jung chamou de desestabilização narcísica, uma profunda confusão sobre como interpretar e responder a essa nova dinâmica. A segunda atitude foi respeito próprio inabalável. Jung observou que as pessoas que recuperaram sua integridade desenvolveram um relacionamento tão forte consigo mesmas que não dependiam mais da validação externa para se sentirem valiosas. Esse respeito próprio não era arrogância ou superioridade, mas uma compreensão profunda do próprio valor que não podia ser negociada ou comprometida pelas opiniões ou comportamentos dos outros. Jung entendeu que esse autorrespeito inabalável se manifestava de maneiras muito específicas. A pessoa não se desculpava mais por existir, por ter necessidades, por ocupar espaço.
Ele não minimizava mais suas realizações ou talentos para fazer os outros se sentirem confortáveis. Ele não aceitava mais tratamento desrespeitoso em nenhuma circunstância, independentemente da justificativa oferecida. Essa atitude teve um efeito profundo naqueles que estavam acostumados a tratar a pessoa como uma opção secundária. Jung observou que quando alguém que antes aceitava migalhas emocionais de repente começou a exigir respeito completo, aqueles que estavam dando pouco foram forçados a enfrentar a pobreza de seu próprio investimento emocional. A terceira atitude que Jung identificou foi a seletividade consciente. Jung observou que pessoas integradas desenvolveram a sabedoria de serem extremamente seletivas sobre onde investiam seu tempo, energia e atenção emocional. Eles não operavam mais a partir da crença de que deveriam estar disponíveis para todos, mas do entendimento de que sua energia era um recurso sagrado que precisava ser conscientemente cuidado e distribuído. Essa seletividade consciente se manifestou na capacidade de avaliar relacionamentos com base na reciprocidade real, em vez do potencial imaginado. A pessoa começou a investir principalmente em vínculos que demonstravam respeito, cuidado e apreço mútuo de forma consistente, enquanto gradualmente retirava sua energia de relacionamentos que eram unidirecionais ou emocionalmente desgastantes. Jung documentou que essa atitude gerava pânico específico em indivíduos que estavam acostumados ao acesso fácil e irrestrito à pessoa. De repente, eles se viram competindo por cuidados que antes consideravam garantidos, e muitos estavam experimentando pela primeira vez a ansiedade de não ser uma prioridade na vida de alguém que sempre consideraram disponível. A quarta atitude foi o que Jung chamou de integração emocional. As pessoas que concluíram o processo de reintegração desenvolveram a capacidade de sentir toda a gama de emoções humanas sem se sentirem sobrecarregadas ou culpadas por elas. Isso incluía emoções que haviam sido reprimidas anteriormente, como raiva, tristeza, decepção e até indiferença em relação àqueles que não os tratavam bem. Jung entendeu que essa integração emocional permitia que a pessoa respondesse às situações a partir de um lugar de completa autenticidade e não de papéis aprendidos. Eles não se sentiam mais obrigados a ser sempre compreensivos, sempre perdoadores, sempre disponíveis. Eles podiam sentir e expressar desaprovação, definir consequências e se retirar emocionalmente quando apropriado. Essa autenticidade emocional foi particularmente desestabilizadora para aqueles que dependiam da previsibilidade emocional da pessoa. Jung observou que indivíduos narcisistas frequentemente desenvolviam estratégias específicas para gerenciar as reações emocionais dos outros. Mas quando encontravam alguém que não reagia mais de acordo com padrões familiares, perdiam o senso de controle e previsibilidade. A quinta atitude que Jung identificou foi propósito pessoal definido. Jung observou que as pessoas que recuperaram sua integridade desenvolveram uma conexão clara com seu propósito de vida, seus valores fundamentais e sua direção pessoal. Eles não viviam mais principalmente de acordo com as necessidades e expectativas dos outros, mas orientavam suas vidas em torno de objetivos e valores que tinham um profundo significado pessoal. Essa conexão com o propósito pessoal criou o que Jung chamou de imunidade à manipulação. Quando uma pessoa sabia claramente o que era importante para ela e para onde estava indo na vida, ficava muito mais difícil desviá-la com drama emocional, culpa ou promessas vazias. Suas decisões foram baseadas no alinhamento com seus valores e não em evitar conflitos ou agradar os outros. Jung documentou que essa clareza de propósito era especialmente ameaçadora para indivíduos que dependiam de manter os outros confusos, duvidosos ou focados em necessidades externas. Quando alguém que antes era fácil de distrair ou controlar de repente se tornava imóvel em sua direção pessoal,
Aqueles que estavam desviando sua energia experimentavam perda de influência e controle. A sexta atitude foi a equanimidade emocional. Jung observou que as pessoas integradas desenvolveram a capacidade de manter o equilíbrio emocional interno, independentemente do caos emocional que pudesse estar ocorrendo ao seu redor. Não se tratava de indiferença ou desconexão, mas de uma forma de estabilidade interna que lhes permitia observar e responder às situações sem serem reativos. Jung entendeu que essa equanimidade emocional se desenvolveu como resultado de ter feito as pazes com todos os aspectos de sua própria natureza. Quando uma pessoa não estava mais em guerra interna consigo mesma, ela se tornava muito menos vulnerável a ser desestabilizada pelo drama externo. Ele poderia manter a compaixão sem absorver a dor dos outros. Ele poderia oferecer apoio sem sacrificar sua própria estabilidade. Essa estabilidade emocional teve um efeito profundo na dinâmica relacional disfuncional. Jung observou que muitos relacionamentos tóxicos dependiam de manter pelo menos um dos participantes em um estado de constante reatividade emocional. Quando essa pessoa desenvolveu equanimidade, toda a dinâmica se desestabilizou, porque não havia mais como criar o drama que mantinha o desequilíbrio. A sétima atitude que Jung identificou foi autenticidade inabalável. As pessoas que concluíram a reintegração desenvolveram a capacidade de serem completamente autênticas em todas as suas interações, sem modificar sua personalidade para acomodar as expectativas ou inseguranças dos outros. Eles não usavam mais máscaras emocionais para fazer os outros se sentirem confortáveis ou para evitar conflitos. Jung entendeu que essa autenticidade inabalável exigia uma tremenda coragem, porque significava estar disposto a ser mal compreendido, rejeitado ou criticado por aqueles que preferiam a versão anterior mais complacente. Mas eu também sabia que era a única maneira de criar relacionamentos genuinamente gratificantes, porque apenas a autenticidade poderia atrair e manter conexões baseadas no amor verdadeiro, e não na necessidade ou conveniência. Essa autenticidade foi particularmente desafiadora para aqueles que estavam acostumados a uma versão editada e flexível da pessoa. Jung documentou que quando alguém que antes era previsível e dócil, de repente começou a expressar opiniões fortes, estabelecer limites claros e rejeitar comportamentos inaceitáveis, aqueles que confiavam em sua complacência experimentaram choque e resistência significativa. A oitava atitude foi o desapego emocional consciente. Jung observou que as pessoas integradas desenvolveram a capacidade de amar e cuidar profundamente sem se apegar desesperadamente a resultados específicos ou a permanência de relacionamentos específicos. Eles entenderam que o amor verdadeiro incluía a liberdade, tanto para si quanto para os outros, de escolher conscientemente ficar ou partir. Esse desapego consciente não era frieza ou indiferença, mas uma forma de amor maduro que não dependia de controle ou posse. Jung entendeu que quando uma pessoa desenvolvia essa habilidade, ela se libertava do medo, que impulsionava muitos de seus comportamentos de autossacrifício, o terror de ser abandonado se não fosse mantido indispensável. Jung documentou que esse distanciamento emocional era particularmente desestabilizador para indivíduos narcisistas que dependiam do medo do abandono dos outros para manter o controle. Quando encontraram alguém que estava genuinamente em paz com a possibilidade de o relacionamento terminar, eles perderam sua principal ferramenta de manipulação emocional. A nona atitude que Jung identificou foi responsabilidade pessoal completa. As pessoas que concluíram a reintegração assumiram total responsabilidade por suas próprias emoções, escolhas e bem-estar, ao mesmo tempo em que se recusaram a assumir a responsabilidade pelas emoções, escolhas e bem-estar de outros adultos.
Essa clareza de limites emocionais criou relacionamentos mais saudáveis e equilibrados. Jung entendeu que essa atitude exigia deixar de lado padrões profundamente arraigados de codependência e resgate emocional. A pessoa teve que aprender a distinguir entre empatia saudável e absorção tóxica da dor dos outros, entre apoio genuíno e permitir comportamentos irresponsáveis. Essa clareza de responsabilidade foi especialmente desafiadora para aqueles que estavam acostumados com a pessoa assumindo a responsabilidade por seus estados emocionais e comportamentos. Jung observou que quando alguém que antes estava disposto a arcar com a culpa dos outros, de repente começou a devolver essa responsabilidade ao seu legítimo dono, aqueles que evitavam a responsabilidade experimentaram um confronto desconfortável com suas próprias escolhas e padrões. A 10ª e última atitude que Jung identificou foi amor próprio inabalável. As pessoas que concluíram o processo de reintegração desenvolveram um relacionamento tão forte e amoroso consigo mesmas que não precisavam mais buscar validação, integridade ou valor de fontes externas. Eles aprenderam a ser sua própria fonte primária de amor, cuidado e apreço. Jung entendeu que esse amor próprio inabalável era a base de todas as outras atitudes. Quando uma pessoa genuinamente se amava e se valorizava, ela naturalmente desenvolvia limites saudáveis, seletividade consciente, autenticidade e todas as outras qualidades que protegiam e honravam seu bem-estar. Esse amor próprio também teve o efeito de mudar completamente o tipo de energia que a pessoa irradiava. Jung observou que as pessoas que se amavam genuinamente atraíam naturalmente outras que também tinham capacidades amorosas saudáveis, enquanto repeliam indivíduos que procuravam vítimas para manipular ou controlar. Jung documentou que, quando uma pessoa desenvolvia essas 10 atitudes genuinamente, não como técnicas aplicadas, mas como expressões autênticas de uma psique integrada, o efeito sobre aqueles que não as valorizavam era muitas vezes dramático. Muitos experimentaram o que Jung chamou de pânico da perda narcisista. Ansiedade avassaladora ao perceber que haviam perdido o acesso a uma fonte de cuidado, atenção e energia que consideravam garantida. Alguns estavam tentando intensificar seus esforços de manipulação, usando táticas mais dramáticas para recuperar o controle. Outros experimentaram o que Jung descreveu como despertar empático, um reconhecimento genuíno do valor da pessoa e um desejo autêntico de mudar seus próprios padrões para criar um relacionamento mais justo. Jung observou que a diferença entre esses dois tipos de resposta muitas vezes revelava a capacidade real da pessoa de crescimento emocional e relacionamento saudável. Aqueles que intensificaram a manipulação demonstraram que seu interesse sempre esteve no controle e não na conexão autêntica. Aqueles que responderam com um despertar empático demonstraram a capacidade de se envolver em relacionamentos reais. Jung também reconheceu que nem todos os relacionamentos poderiam ou deveriam ser salvos por meio desse processo. Algumas dinâmicas eram tão tóxicas, ou algumas pessoas estavam tão comprometidas com padrões destrutivos, que a única opção saudável era a separação completa. Jung viu isso não como fracasso, mas como sucesso. A pessoa desenvolveu amor próprio suficiente para escolher seu bem-estar em vez da familiaridade da dinâmica disfuncional. Em seus escritos posteriores, Jung expressou sua convicção de que o desenvolvimento dessas atitudes não era apenas uma transformação pessoal, mas uma contribuição social. Jung acreditava que, quando as pessoas curavam seus próprios padrões de autossacrifício e codependência, elas se tornavam modelos de relacionamentos saudáveis, que poderiam inspirar transformações semelhantes em outras pessoas. Jung viu que uma sociedade composta por indivíduos que se valorizavam adequadamente, que tinham limites saudáveis, que eram seletivos em seus investimentos emocionais e que genuinamente se amavam,
seria uma sociedade muito mais saudável, mais justa e mais capaz de criar modos de vida que honrassem a dignidade e o bem-estar de todos os seus membros. No final de sua carreira, Jung havia desenvolvido o que considerava sua compreensão mais profunda do propósito final desse processo de transformação. Jung chegou a ver que aprender a se valorizar adequadamente não era egoísmo, mas a mais alta expressão de amor. Porque apenas as pessoas que se amavam completamente podiam amar os outros sem agenda, sem necessidade, sem o impulso de controlar ou possuir. Jung entendeu que quando uma pessoa realmente completava essa jornada de reintegração, ela se tornava uma fonte de amor autêntico no mundo. Amor que nutria sem sufocar, que apoiava sem capacitar, que cuidava sem se sacrificar destrutivamente. E nessa transformação pessoal, Jung viu a semente da cura coletiva de que a humanidade precisava desesperadamente, chamada à ação. Se essas palavras tocaram lugares profundos em sua alma, se você reconheceu padrões em sua própria vida que você tem carregado silenciosamente por muito tempo, então esta mensagem chegou a você no exato momento em que sua alma estava pronta para ouvi-la. Não permita que esse entendimento permaneça apenas como conhecimento intelectual. Comece a jornada mais importante de sua vida hoje: retornar a si mesmo. Comece com pequenos atos de amor próprio. Diga não a algo que você não quer fazer. Estabeleça um limite que você tem evitado. Gaste tempo em algo que você realmente gosta, sem se sentir culpado. Inscreva-se agora neste canal para continuar acompanhando você neste processo de reintegração pessoal e transformação consciente. Cada novo vídeo é uma oportunidade de mergulhar nos aspectos da sabedoria junguiana que podem guiá-lo para a totalidade que sua alma anseia. Curta este conteúdo se ele ativou um reconhecimento profundo dentro de você e compartilhe-o com as pessoas em sua vida que você sabe que também estão prontas para parar de se sacrificar e começar a se valorizar. Sua transformação pode ser exatamente a inspiração que outra pessoa precisa para iniciar sua própria jornada para a totalidade. Nos comentários, compartilhe uma palavra ou frase que resuma o que essa mensagem despertou em você. Não para mostrar aos outros, mas para honrar seu próprio processo. Às vezes, escrever algo é a maneira de selá-lo em sua consciência, de dizer à sua alma que você está pronto para a mudança. Não se esqueça de explorar a biblioteca completa de conteúdo sobre desenvolvimento pessoal consciente e sabedoria junguiana disponível neste canal. Há muito mais a descobrir sobre o processo de individuação, integração das sombras e caminhos para relacionamentos verdadeiramente saudáveis. Lembre-se, você não veio a esta vida para ser a escolha de ninguém. Você passou a ser a prioridade em sua própria vida, para honrar o dom sagrado que é a sua existência. Para amar tão profundamente que começa com você e se expande para o mundo a partir de um lugar de abundância, não de falta. Sua alma já começou esta jornada para a totalidade. Não deixe que o medo da mudança ou a culpa por escolher você o pare agora. O mundo precisa de mais pessoas que se amem completamente, porque só daí nasce o amor autêntico pelos outros.